Prezados irmãos, hoje aprenderemos a criação de tabelas. Como vocês podem ver, nós já estamos aqui no site da loja Franklin Roosevelt, que é o site que a gente utiliza para exemplificar em nossos tutoriais. Vamos entrar como editor, colocar a senha e vamos ter acesso a algum botão editar desse aqui. Vamos entrar logo nesse primeiro. Botão editar poderia ser qualquer um outro que a gente quisesse incluir tabelas. Cliquei em editar e vamos ter acesso ao editor de conteúdo. Eu vou ampliar para que vejam melhor este botão que se encontra aqui. Este botão é utilizado para inserir e editar uma tabela. Esse botão é dividido em duas partes, como vocês podem ver. Essa parte da esquerda, que tem uma tabela com lápis pregado, e do lado direito essa setinha apontando para baixo. Essa setinha apontando para baixo vai nos dar a criação de tabela desta forma aqui. Nesse caso eu criaria uma tabela 2x3, criando uma tabela 3x3, uma tabela 3x2, bastando apenas clicar aqui para ele criar uma tabela com dados pré-definidos. Nós queremos criar uma tabela definindo algumas características por nós mesmos. Desta forma, devemos clicar no lado esquerdo deste botão. Vocês vão verificar que eles não proporcionam outra tela. Nós nos deparamos com esta tela aqui. Eu vou diminuir um pouco para que vejamos todas as características da tela. A tela me dá a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que eu quero na minha tabela. Neste caso, eu vou colocar uma tabela de 3 colunas por 2 linhas. A margem interior das células, nós colocaremos 0. Esta margem interior das células, nós trataremos mais tarde. Espaçamento das células, colocaremos 0 também. Eu gostaria de chamar a atenção para este alinhamento aqui. Este alinhamento é em relação à página. Quando eu coloco alinhamento à esquerda, minha tabela vai estar à esquerda da página. Se eu coloco alinhamento ao meio, pelo meio, a minha tabela vai ficar colocada exatamente no meio da página. Vamos lá inicialmente, alinhamento à esquerda. Por quê? Porque nós daremos 3 exemplos de alinhamento e faremos 3 tabelas nesse tutorial. Vamos colocar a borda 1 para que nós vejamos como é que é formatado a tabela. Clica-se em inserir e verifiquem que ele me gerou este espaçozinho aqui, que é a tabela. O que eu digitar aqui dentro, eu já estou digitando dentro da tabela. Ok? Uma tabela é dividida em linhas e colunas. Verifique que eu pedi uma tabela de 3 colunas por 2 linhas. Eu estou aqui, a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, continuo na primeira linha aqui, terceira coluna. Se eu digitar, vou digitar aqui Pedro. O Pedro foi digitado na segunda linha, segunda coluna. Pronto, meus irmãos. Acabamos de gerar a primeira tabela. Nessa informação aqui, em cada coluna, eu posso colocar qualquer informação que eu queira. Imagens, textos, formatados. Eu posso, inclusive, copiar e colar aqui. Bom, vamos exemplificar criando uma nova tabela. Vamos criar uma nova tabela. Lembre-se que eu clico no botão, se eu quiser definir as características da tabela, eu clico no botão inserir e editar tabela nessa parte esquerda. Aí eu vou definir minha tabela agora com 2 colunas e 3 linhas. Vamos colocar a margem interior das células de 5, para vocês saberem o que é isto.
Vamos continuar o espaçamento 0. E desta vez o alinhamento, vamos colocar alinhamento pelo meio. E vamos colocar uma borda 2. Vamos clicar em inserir. E agora teremos esta tabela que está aqui. Vamos diminuir um pouco para que os irmãos vejam. Eu vou diminuir e vou aumentar o espaço, nosso espaço de visão. Nós podemos também clicar neste botão aqui, alternar para o modo tela cheia para que tenhamos maior espaço de visão. Ele vai desaparecer temporariamente com o menu, deixando a gente na opção de tela cheia para melhor visualizar a tabela. Nós criamos a primeira tabela com essas características. Lembre-se que eu botei um alinhamento à esquerda, logo a tabela vai aparecer para a gente à esquerda da página. Essa tabela eu coloquei alinhamento ao meio, pelo meio, portanto ela está aparecendo para a gente no meio da página. Verifiquem que essa nossa nova tabela tem 3 linhas por duas colunas. Vamos digitar qualquer informação aqui, como fizemos na outra tabela. Não interessa o que eu estou digitando. Nosso objetivo é aprender tabela. Verifique que quanto mais eu digito informação, ele adequa o tamanho da minha coluna de acordo com a quantidade de informações, de caracteres que eu coloco. E eu gostaria de chamar a atenção para 2 coisas nessa tabela. Primeiro, nós colocamos 5 na margem interior das células. Vou clicar aqui. Se nós clicarmos de novo no mesmo botão, que é aquele botãozinho que a gente utilizou, a gente pode verificar as características da tabela. Lembre que essa tabela nós colocamos 5 como margem interior das células. Como nós não fizemos nada, não mudamos nenhuma característica, vamos fechar essa janela. Vamos clicar na outra tabela para mostrar que nesta tabela a margem interior das células é 0. Bom, o que é isso, pessoal? Verifique que quando eu digito qualquer dado aqui, ele me dá um espaço entre a borda da tabela, entre as bordas, tanto da parte superior como da esquerda, a borda da direita e a borda inferior. Esse espaçamento é dado exatamente pela margem interior das células. Logo, eu aconselho que sempre se coloque uma margem para que a informação não fique muito próxima, não fique pregada na borda da tabela, como é o caso da nossa primeira tabela. Verificamos também que a borda dessa tabela está um pouco mais grossa. Por quê? Vou clicar na tabela novamente, vou clicar naquele botão que é inserir e editar uma tabela para ver as características da nossa tabela. Verifique que nós optamos pela borda 2, por isso a borda nessa tabela aqui, ela está mais grossinha do que a borda dessa primeira tabela que nós usamos como exemplo. Vamos fechar, porque nós não modificamos nada, e vamos criar uma terceira tabela, pessoal. É importante dizer que a tabela é criada onde eu estou com o cursor, nesta linha aqui. Vamos clicar novamente neste botão e vamos incluir a tabela de 2×2, com a margem de 3, a margem interior das células de 3 e o espaçamento das células. Vamos colocar um valor bem grande, 5, por exemplo. Geralmente se usa um valor 1. Vamos colocar essa tabela no alinhamento à direita e vamos clicar em inserir. Bom, notaram que essa minha tabela eu não cliquei em bordas. Logo, ela não vai aparecer as bordas. É uma tabela que as pessoas na internet não verão as bordas. Por quê? Porque eu coloquei nessa tabela borda 0. Verifiquem, eu consigo visualizar esses pontilhados quando eu estou dentro da tabela, mas quando eu salvar essa tabela, ela não terá bordas escuras como esta daqui. As pessoas que entrarem na sua página não verão essas bordas. Ok? Eu vou clicar nessa tabela e alterar alguma característica dela. Vamos colocar uma borda 1, no caso dela,
E vamos colocar, e vamos atualizar. Verifiquem que agora eu consigo visualizar o que é espaçamento das células. Espaçamento das células, pessoal, é exatamente essa distância entre a borda e a primeira célula que tem. Lógico, como nessa tabela nós colocamos, eu selecionei a tabela, clicando em cima dela e clico no botão novamente. Como a gente colocou uma margem interior das células de 3, significa dizer que a informação que eu digitar não está próxima da borda. Tem um espaçamento de 3 pixels da borda. E como eu coloquei espaçamento das células de 5, isso significa dizer que a minha informação tem 5 pixels, o espaçamento das células tem 5 pixels, por isso dá esse efeito na tabela, e o espaçamento da informação para a borda da tabela eu calculei em 3 pixels. Pessoal, nós temos aqui 3 tipos de tabelas nesse nosso primeiro tutorial. Em novos tutoriais aprenderemos mais características de tabela. Agora a gente vai voltar para o modo... Iremos voltar para o modo normal e vamos salvar a nossa tabela. A tabela foi salva com sucesso. Vamos sair para ver como é que na internet uma pessoa que não tem a senha de editor vai enxergar nossas tabelas. Verifique. Nossa primeira tabela com informação muito próxima da borda, porque eu não coloquei o espaçamento naquela característica da tabela que se chama margem interior das células. Verifiquem que nessa tabela aqui nós colocamos o espaçamento 5 na margem, por isso essa distância daqui essa distância que eu estou marcando aqui. E nessa terceira tabela nós colocamos espaçamento 3, que é esse espaçamento aqui, da margem interior das células, e colocamos espaçamento das células de 5, que dá esse efeito que vocês estão vendo aqui. Portanto, nós construímos 3 tabelas com as 3 características diferentes. Nos próximos tutoriais aprenderemos a trabalhar com outras características de tabela. Obrigado, meus irmãos.